Me ensinaram desde cedo que o caminho para uma vida tranquila era simples: estudar bastante, tirar boas notas, entrar numa boa faculdade, conseguir um emprego fixo e, com o tempo, ser promovido, ganhar um salário melhor, juntar um dinheiro, comprar uma casa, um carro e, se tudo desse certo, me aposentar com dignidade. Essa era a promessa. Esse era o roteiro que todo mundo parecia seguir e que eu aceitei sem questionar. Me diziam que se eu me esforçasse o suficiente seria recompensado. E eu acreditei. Me dediquei. Segui o plano à risca. Mas os anos passaram e a recompensa nunca veio. A verdade é que eu continuava sempre correndo atrás de dinheiro, com medo de perder o emprego, preocupado com as contas e sonhando com uma liberdade que parecia cada vez mais distante. E foi aí que começou a doer. Comecei a me perguntar: se eu fiz tudo certo, por que eu ainda estou me sentindo tão preso? Foi nesse momento que eu comecei a desconfiar de uma coisa que nunca me disseram. Talvez esse plano nunca tenha sido feito para me deixar rico. Talvez ele tenha sido feito só para me manter ocupado. Por muito tempo eu via o salário como a minha segurança. A cada mês, quando o dinheiro caía na conta, era como se eu pudesse respirar de novo, pagar as contas, resolver os atrasados, comprar alguma coisa que eu queria. Mas essa sensação durava pouco. Bastava uma semana, às vezes nem isso, e o dinheiro já tinha ido embora. E lá estava eu de novo, esperando o próximo mês, contando os dias para salvar o mês seguinte. Eu não percebia, mas estava preso num ciclo, um ciclo onde eu trocava meu tempo por dinheiro, e usava esse dinheiro só para sobreviver. E o pior, eu achava que isso era normal. Ninguém me explicou que o salário sozinho nunca foi feito para te deixar rico. Ele serve para te manter funcionando, produzindo, entregando. Só que tem um detalhe cruel nisso tudo: o seu tempo é limitado. E se você vende todo o seu tempo, você também limita a sua renda. A armadilha não era o salário em si. Era viver achando que ele seria suficiente. Quanto mais eu acreditava nisso, mais longe eu ficava da liberdade que eu tanto queria. Quando alguém falava sobre investir, eu desconversava. Para mim, investimento era coisa de quem já tinha dinheiro sobrando. Eu pensava: como vou investir se mal consigo pagar tudo no fim do mês? E foi assim que eu caí em outra armadilha, disfarçada de prudência: a poupança. Eu achava que estava sendo responsável ao guardar o pouco que sobrava ali. Aquilo me dava uma sensação de segurança, como se eu tivesse controle sobre o meu futuro. Só que com o tempo, fui percebendo uma verdade dura: dinheiro parado perde valor. A inflação comia meu poder de compra. E enquanto eu deixava meu dinheiro quietinho na poupança, o custo de vida subia sem pedir licença. Enquanto isso, quem tinha coragem de investir, via o dinheiro crescer. A diferença não estava na quantidade que a pessoa ganhava, estava no que ela fazia com o pouco que tinha. E eu estava congelado pelo medo. Medo de perder, medo de errar, medo de sair da zona de conforto. Só que depois de um tempo, eu entendi. Não investir por medo é o mesmo que aceitar continuar pobre por segurança. E segurança demais, às vezes, custa caro demais. Durante muito tempo eu carreguei uma esperança silenciosa dentro de mim. Uma hora as coisas vão melhorar. Eu acreditava que o governo ia arrumar a economia, que o país ia crescer, que a aposentadoria do INSS seria suficiente. E quando não era o governo, era a sorte. Vai que eu ganho na loteria. Vai que aparece uma oportunidade mágica. Esse pensamento parecia inofensivo, mas na prática, ele me deixava paralisado, esperando que alguém, ou alguma coisa, viesse me resgatar, e o tempo passava, até que eu entendi uma coisa simples, mas brutal: ninguém vai vir te salvar. O governo não vai resolver sua vida financeira. A empresa onde você trabalha está pensando em lucro, não em você. E a sorte, bem, ela raramente aparece para quem só espera. A verdade é que quanto mais eu colocava minha esperança nos outros, mais pobre eu ficava. Porque eu abri a mão do meu controle, foi aí que tudo começou a mudar. Quando eu parei de esperar e comecei a agir.
A virada acontece quando você entende que a responsabilidade é sua. E isso não é um peso, é liberdade. Na escola me ensinaram a decorar fórmulas, analisar sentenças, fazer provas. Aprendi sobre o ciclo da água, a tabela periódica, a história de reis e impérios. Mas ninguém nunca parou para me ensinar como o dinheiro funciona. Eu saí da escola sabendo resolver equações de segundo grau, mas sem a menor ideia de como montar um orçamento. Sabia identificar sujeito e predicado, mas não sabia a diferença entre renda ativa e renda passiva. E o pior, eu nem percebia o quanto isso era grave. A vida foi me ensinando do jeito mais difícil, no sufoco, nos boletos atrasados, nos cartões estourados. Porque o que eu não aprendi na sala de aula, a realidade se encarregou de cobrar. Só que aí vem a parte mais triste. Quando eu finalmente percebi que precisava entender de dinheiro, eu me senti perdido. Parecia um outro idioma. Aplicação, juros compostos, diversificação, reserva de emergência. Era como se esse conhecimento tivesse sido feito para poucos. E de certa forma foi. Porque quanto menos a população entende de dinheiro, mais fácil ela é de controlar. Quanto menos você sabe, mais você depende. Foi aí que eu percebi. Ignorância financeira não é inocente. Ela te mantém preso. E liberdade de verdade começa com conhecimento. Por muito tempo eu vivi preso a uma mentalidade de escassez. Pensava que o dinheiro era algo raro, que eu precisava economizar cada centavo e que gastar era um pecado. Meu foco era só um: não perder o pouco que eu tinha. Eu via pessoas ricas como algo distante, quase inalcançável, como se elas tivessem um segredo que eu jamais entenderia. O problema é que essa mentalidade me limitava mais do que qualquer crise econômica. Enquanto eu tentava economizar a qualquer custo, as pessoas que pensavam diferente começavam a multiplicar suas fontes de renda. A mentalidade de abundância não é só sobre dinheiro. É sobre acreditar que há oportunidades para todos, que é possível criar riqueza e que o sucesso do outro não diminui o seu. Eu precisei aprender que pensar pequeno só gera resultados pequenos, que quem tem medo de investir, de arriscar, de crescer, fica parado no mesmo lugar. E o que mudou tudo para mim foi entender que o dinheiro é uma ferramenta, e que o que importa é a forma como eu uso essa ferramenta. Mudar minha mentalidade foi o primeiro passo para finalmente mudar minha realidade financeira. Eu vivia num ciclo que parecia não ter fim. Todo mês o roteiro era o mesmo. Recebia meu salário, pagava as contas, resolvia os imprevistos, e no final, não sobrava quase nada. A sensação era de que eu estava correndo numa esteira, fazendo esforço, mas sem sair do lugar. Chegava até o fim do mês exausto com aquela angústia de sempre. Será que vai dar para pagar tudo de novo? Era um ciclo vicioso de ganhar e gastar, sobreviver, recomeçar, que apesar do esforço parecia impossível escapar daquela rotina. O pior é que essa armadilha é mais comum do que parece. Muitas pessoas vivem assim, sem perceber que estão presas num loop. E o mais cruel, quanto mais você tenta escapar, gastando menos, mais você se prende porque só economizar não cria riqueza. Para sair desse ciclo, é preciso mais do que esforço. É preciso intenção, estratégia e mudança real de comportamento. Foi só quando entendi isso que comecei a dar os primeiros passos fora dessa roda viva. Porque dinheiro não é só questão de ganhar mais. É questão de pensar diferente. A mentira que eu acreditava era confortável. Era um caminho fácil. Seguir o roteiro que todo mundo seguia, esperar que as coisas se ajeitassem sozinhas, viver na ilusão de que um dia a sorte ia sorrir para mim. Mas essa mentira me mantinha preso. A verdade, por outro lado, era desconfortável. Era olhar para dentro, assumir a responsabilidade pela minha vida financeira, encarar meus medos e limitações, e agir, mesmo sem garantia de sucesso. No começo foi assustador, mas foi também libertador. Porque só quando aceitei que a mudança dependia de mim eu comecei a trilhar o caminho real para a liberdade financeira. E essa verdade, por mais difícil que pareça, é o único caminho para sair da pobreza. A mentira mantém você preso. A verdade te liberta.
A escolha é sua.